Duas ações que eu teria para o resto da minha vida. Bom, sempre que a gente fala aí em investimento de longo prazo, falar em investir em ações, a gente ouve falar de muitas empresas, né? O que mais tem é opções de empresas para investir tanto no Brasil quanto no exterior. Mas e se você tivesse que escolher somente duas empresas para investir para o resto da sua vida? Quais seriam? Eu vou falar quais seriam as minhas e o porquê nesse vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar um investidor de renda variável para que você consiga viver da renda dos seus investimentos. Saiba mais sobre o 500 Pratas nos links que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Também não esqueça de me seguir no Instagram que eu entrego conteúdo diariamente lá, Leandro 500 Pratas, tá? Então vamos falar das duas ações mais importantes. Veja bem, a primeira coisa que eu preciso falar para você é o seguinte: quando a gente vai investir em ações, você precisa saber qual é o objetivo que você vai ter com aquela empresa. Por que você está comprando as ações? Você tem um objetivo de ganho de capital ou você tem um objetivo de geração de renda? Isso é a primeira coisa que você tem que identificar. Agora, quando a gente tem o objetivo de ganho de capital, aí o que acontece? Você precisa pegar aquelas empresas que apresentam um potencial de crescimento rápido. Agora, quando você tem objetivo de geração de renda, você muitas vezes investe nesse ativo para ficar por muitos anos. Talvez para o resto da sua vida você vai ficar com essa empresa, quando o objetivo é geração de renda. É mais ou menos assim, ó, você resolve investir em imóveis, então você compra uma casa e vai colocar essa casa para alugar, né? Vai colocar um inquilino lá dentro. O objetivo é geração de renda. Então, você não compra essa casa pensando em vender. Talvez você fique com essa casa por muitos anos, né? Por 10, por 20, por 30 anos, talvez a vida toda, e deixe de herança para os seus filhos. Quando a gente fala em investimento em ações, é a mesma coisa. Quando eu falo por exemplo, na estratégia 500 Pratas, o nosso foco é o investimento para geração de renda, para longo prazo. Então, quando eu procuro uma ação, o objetivo meu com essa ação é que eu vá ficar com ela a vida toda. E aí a gente fica pensando assim, né? Poxa, tem tantos IPOs surgindo, né? Sempre tem novas empresas entrando na bolsa e sempre tem gente falando de empresas diferentes. Será mesmo que você precisa de tudo isso, né? Você precisa ficar acompanhando a tendência? Não, agora a empresa da moda é a empresa tal. Agora a empresa que vai abrir capital, que é um bom negócio, é a empresa tal. De repente, se você fizer uma boa carteira com aquelas ações que você poderia ficar a vida toda com elas, você não precisa mais ficar olhando o tempo todo para o mercado. Uma vez por ano você pode olhar se surgiu alguma coisa interessante, mas não precisa ficar acompanhando o tempo todo. Bom, antes de eu falar, eu gostaria que você me dissesse, deixa aqui nos comentários, se você tivesse que escolher somente duas empresas que você não pudesse mais vender, fosse uma regra, não, ó, beleza, você comprou essas duas empresas aqui, não importa se você vai investir na bolsa por 10, 20, 30 anos, enquanto você for investidor da bolsa, você não pode vender essas empresas. Quais seriam? Deixa aqui nos comentários. Olha só, as coisas que eu olho antes de escolher uma empresa para investir para a vida toda. Primeiro, eu preciso entender que essa empresa, ela não é uma empresa que está atendendo uma demanda momentânea ou uma demanda nova. Como assim uma demanda nova? Por exemplo, as empresas de tecnologia são muito interessantes, mas veja que é uma coisa nova. A tecnologia é uma coisa super recente. Quantos anos tem a internet, os smartphones, os computadores avançados, os softwares? Quanto tempo tem tudo isso? Sei lá, talvez a explosão, o avanço disso tudo se deu em 10 anos, no máximo 20. Então, se a gente for ver, é uma coisa relativamente nova, tá? Da mesma forma que é uma coisa relativamente nova, pode surgir uma outra solução para a humanidade que substitua as tecnologias do momento. Então, quando eu olho uma empresa de tecnologia, eu sempre fico pensando, pô, será que isso aqui é para a vida toda? Não sei, eu começo a ter algumas dificuldades em entender isso. Então, quando eu vou escolher uma empresa, uma das coisas que eu olho é assim, ó, será que a solução que essa empresa está oferecendo para o povo, porque uma empresa, empreender nada mais é do que você encontrar um problema na sociedade, né, ou um problema no mercado em geral, no mundo,
e você criar a solução, aí você vende essa solução, beleza? Isso é empreender. Então todas as empresas, se a gente for olhar, o que elas fazem é vender uma solução para um problema que existe no mercado, no mundo, na sociedade. E aí a pergunta que você tem que fazer é: será que a solução desse problema vai continuar sendo vendida pelo resto da vida, ou pelo menos por muitas décadas? Se eu enxergo que sim, se eu acredito que sim, esse é um bom começo para eu decidir ter essa empresa em carteira, que seria uma empresa para ter a vida toda. Outra coisa, por mais que eu veja que a empresa ela não está oferecendo um tipo de negócio que talvez seja para a vida toda, mas eu vejo que é uma empresa que ela tem uma boa capacidade de se adaptar às novas tendências. Então hoje ela oferece um produto, mas o mundo está precisando de novas soluções, e essa empresa está chegando aqui para atender essas novas demandas, para solucionar esses novos problemas aí. Então, quando eu vejo que essa empresa ela tem essa versatilidade de ir se adaptando, também me parece um bom negócio. Por quê? Por que eu olho esses dois pontos? Porque, veja bem, se a empresa ela oferece uma solução que é para o resto da vida, então eu posso ter ela em carteira, né? Eu sei que daqui a algumas décadas ela ainda vai estar dando lucro. E se, olha o que eu falei, vai estar dando lucro, já vou falar disso. E se a empresa, talvez ela está oferecendo um negócio hoje que pode ser uma solução momentânea, mas eu vejo que o histórico dela é de uma boa versatilidade, uma empresa que ela vem se adaptando, então eu sei que, independente das demandas que forem surgir no futuro, essa empresa pode vir oferecendo soluções, e ela vai continuar no mercado. Agora olha só, o que eu falei? Lucro, beleza? O lucro é uma coisa importante, porque nada adianta eu investir numa empresa que ela vai oferecer a solução por muitos anos, ou que ela tem versatilidade, mas que ela não consegue dar lucro. Porque uma empresa que não dá lucro, ela não vai distribuir dividendos para mim, e também ela não vai crescer. A única forma de uma empresa ou crescer ou distribuir dividendos, ou também os dois, né? Cresce um pouco, distribui um pouco de dividendos. Eu já falei sobre isso, já expliquei como isso funciona, eu vou deixar o card aqui em cima para você entender bem a diferença entre crescimento e distribuição de dividendos. Quando terminar esse vídeo, você vai assistir esse outro aqui para você entender isso. A única forma de a empresa conseguir tudo isso é tendo lucro, tá? Então eu posso colocar aqui 3 critérios. A empresa, ela precisa oferecer uma solução que eu vejo que vai ser para muitos anos. Ela precisa, ou então, ter uma empresa versátil, que ela se adapta às novas tendências. E critério fundamental, essa empresa tem que ter um bom histórico de lucro e tem que me mostrar que ela vai continuar dando lucro. Quais são 2 empresas que eu enxergo muito isso no Brasil e que se alguém me dissesse assim, não, Leandro, você só pode ter 2 empresas na sua carteira, ou essas 2 empresas que se você comprar vai ter que ser pro resto da vida. Essas 2 empresas é a Engie Brasil e a WEG. E inclusive foram das primeiras empresas que eu tive em carteira, já por conta desses argumentos que eu mostrei aqui para vocês. E são empresas que eu nunca passou na minha cabeça vender elas, e muito provavelmente eu não venderei nunca, tá? A não ser que lá na frente a empresa mostre que eu estava enganado, mudou os fundamentos, perderam os fundamentos. Mas do contrário, eu nunca vou vender a Engie Brasil nem a WEG. Por quê? Vamos lá, resgatando o que eu falei aqui. Se a gente for ver a WEG é uma empresa que eu vejo que ela é muito versátil, porque ela começou lá atrás fazendo o quê? Fazendo motores elétricos, né? Fazia um motorzinho lá, esses motor que você vê aí, motor de esmeril, motor de ventilador, motor de máquina de lavar roupa, qualquer motor elétrico, a WEG começou fazendo um motor. Inclusive o primeiro, eu já fiz um vídeo também mostrando o museu da WEG, dá uma olhada aqui depois, eles foram entregar o primeiro motor na cadeirinha de uma bicicleta, né? A WEG é aqui perto de onde eu estou gravando, de onde eu moro, em Jaraguá do Sul. Hoje eu estou em Joinville, né? Então o primeiro motor foi vendido aqui para Joinville, inclusive. Eles botaram na cadeirinha da bicicleta lá em Jaraguá do Sul e vieram pedalando até Joinville entregar o primeiro motor. Só que a WEG não ficou fazendo só motor. Ela foi aprendendo a fazer várias outras novas coisas e conforme as necessidades, a WEG foi se adaptando, e hoje a WEG é uma empresa que ela já está entrando no mundo da tecnologia, continua fazendo motores elétricos, hoje faz motores fantásticos, faz motor para as usinas eólicas, faz motores gigantes, os motores da Sanepar lá, né, tratamento de esgoto, ela que faz. Olha só quem está acompanhando o vídeo aqui, olha aí, olha que massa, galera, bem pertinho. Eu nunca vi um quero-quero tão manso, show de bola.
Então, assim, ó, ela faz vários motores, assim, de alta tecnologia. Ela está entrando no setor de tecnologia, de software. Então, eu vejo que é uma empresa que, apesar de ela não ter perdido a essência dela, o core, está focando no core business dela, mas ela está o tempo todo se adaptando, vendo o que o mundo está demandando e atendendo como uma das pioneiras ainda, com muita excelência. Então, a WEG é uma empresa que eu vejo assim, que ela sempre vai estar se adaptando, eu sempre vou ter em carteira. A outra é a Engie, por quê? A Engie Brasil, olha aqui, galera. Meu, eu tô impressionado. Os caras são muito bravos, né? Eles estão muito perto de mim aqui. Muito massa isso. A Engie Brasil é uma empresa de energia. Cara, primeiro, a energia, eu não consigo imaginar algo que vá substituir a energia num curto espaço de tempo. Por quê? A gente está vivendo numa era em que a energia elétrica está substituindo outro tipo de coisa, a mecânica, por exemplo, né? Então, a gente vê a energia elétrica entrando em todos os pontos. O carro, por exemplo, é uma coisa que é questão de pouco tempo, né? A gente tem um carro de combustão interna, que é a energia térmica, né? Que está sendo substituído já por veículos elétricos. Então, a energia elétrica é uma coisa que ela está chegando em peso e cada vez mais eu vejo que a gente vai avançar no setor de energia elétrica no mundo e é só o começo. Então, eu vejo que uma empresa como a Engie, que é, para mim, a melhor empresa do setor de energia do Brasil, ela é uma empresa que ela tem um longo trajeto aí pela frente ainda. Ela tem muito que aumentar a sua capacidade de produção de energia, porque o país e o planeta vai demandar muito mais energia elétrica. Tá? Então ela tem que avançar muito na produção de energia, novas soluções de energia, que é o que ela já vem fazendo. A Engie é uma empresa que é de ponta a ponta, né? Ela gera energia na usina, ela transfere a energia pelas linhas de transmissão, ela leva nas redes até dentro da sua casa e ela vende a solução para instalar dentro da sua empresa, dentro da sua casa, a energia. Ela já está entrando no segmento de painéis solares. Então é uma outra empresa que, além de ela oferecer um produto que é muito perene, que eu vejo que daqui muitas décadas ainda esse produto a gente vai precisar dele, ainda assim é uma empresa que ela está fazendo mais ou menos como a WEG, que é versátil. Ela vai vendo quais são as novas demandas referente ao setor de energia e ela vai se adaptando. Então são duas empresas que eu tenho em carteira desde quando eu comecei a investir e que muito provavelmente eu vou ter a minha vida toda. São duas empresas, se alguém me dissesse, né, você só pode ter duas empresas ou você nunca vai poder vender essas duas empresas, seria Engie e WEG. Mas eu quero saber de você, imagino que você já tenha escrito aqui, se não escreveu, deixa aqui nos comentários quais são as duas que você teria em carteira aí pro resto da vida. Se não é inscrito, se inscreva aqui, não esqueça de deixar seu like, meu nome é Heleno Cabral, te vejo no próximo vídeo.